Tem hora que usar o processo da CNV que a gente aprendeu aqui não é possível, né? Esse processo acontece quando as duas partes do conflito têm a oportunidade de dizer o que estão observando, sentindo, necessitando e pedindo. E em muitos momentos da vida, né, essa oportunidade pode não existir. E nesses casos, muitas vezes, o uso da força pode ser necessário para poder proteger a vida e os direitos individuais das pessoas. Pode acontecer, por exemplo, da outra parte não estar disposta a conversar com a gente, ou pode ter um perigo iminente que não vai dar tempo para essa conversa mesmo. Nessas situações em que talvez a gente tenha que recorrer à força, a CNV contempla isso também e ela nos pede para nessa hora a gente ter consciência de separar o uso da força, que é para proteger a vida e os direitos individuais de cada ser humano, do uso punitivo da força, aquele que quer vingar, aquele que quer punir alguém, né, que fez alguma coisa que a gente julga como errado, enfim, a gente vai conversar disso. Eu vejo muito a CNV ser apresentada como aquele passo a passo e aquelas coisas, e aí sempre surge o questionamento mesmo das pessoas. Olha, a CNV não dá para ser usada o tempo todo, tem hora que a gente precisa de violência. Eu percebo que, tentando, né, ver a fundo o que a pessoa quer dizer com violência, acontece muitas vezes dela estar falando desse uso da força mesmo para proteger a vida muitas vezes, que é necessário. E a CNV contempla isso. Isso não é muito falado, não é muito trazido, né? É uma coisa que está no final do livro, mas que é muito importante também e nos dá uma ideia boa do que é CNV exatamente. Então acompanha comigo esse capítulo, porque às vezes alguém pode perguntar quando você estiver falando de CNV. Às vezes, ser violento é necessário. E a pessoa não quer dizer exatamente de violência, né? Ela quer dizer, de alguma forma, proteção. Então bora lá. Bom, o primeiro exemplo que a gente tem nesse capítulo que ilustra bem a ideia é uma criança correndo na rua, correndo o risco de se machucar, você vai e segura ela, às vezes está passando um carro para atropelar, né? Você previne ela de um eventual atropelamento ou que ela caia e se machuque, você segura ela. Você está usando um tipo de força protetora. E aí se você xinga ela, fala que ela está errada, que ela não pode, né? De alguma forma, querendo puni-la, então é um outro tipo de uso da força, a punitiva mesmo. A premissa por trás do uso protetor da força é que as pessoas muitas vezes agem de maneira prejudicial a si mesmas e aos outros por alguma espécie de ignorância. Ignorância no sentido do não saber mesmo. E aí o processo de correção é um processo que visa educar, não um processo que visa punir. A ignorância inclui uma falta de consciência da consequência daquela ação nossa, né? Que ela pode ser prejudicial para mim e para os outros. 2. Uma incapacidade de perceber que a nossa necessidade pode ser atendida de outras maneiras, com outras estratégias, que não essas punitivas e que prejudicam as pessoas. 3. Essa a gente já conversou bastante. A crença que a gente tem o direito de punir alguém porque essa pessoa agiu de maneira errada na nossa concepção. E aí, portanto, ela merece ser punida. E 4, pensamentos delirantes, né? E outras coisas do tipo, por exemplo, ouvir uma voz, essas coisas também que levam muitas vezes à violência. Se a gente pegar, por exemplo, um pai que bate no seu filho para corrigir, eu vejo muito claro esses três primeiros itens. Falta de consciência do tanto que pode prejudicar o filho aquela ação. A incapacidade de perceber que ele pode ensinar o filho dele de outra maneira, ele pode ter sua necessidade atendida de outra maneira, com outra estratégia. E 3, a crença no merecimento, porque a criança fez alguma coisa errada e ela precisa aprender e ele tem o direito de bater porque ele é pai, enfim. Eu acho que é muito comum, isso no julgamento meu, essas três coisas virem muito misturadas na educação, na escola. Já a força punitiva se baseia na crença de que as pessoas são más por natureza e elas precisam ser corrigidas através da punição para que elas parem de ser más. Então vou fazer você sofrer até que você vê que você está errado, e aí na hora que você viu que você está errado, de tanto sofrer, de tanto apanhar, você vai se arrepender e vai mudar. Quando a gente destrincha esse processo da punição, né, a intenção por trás dele, para mim fica muito claro que ele é um pouco controverso, ele não faz tanto sentido assim. Funciona muitas vezes, mas por outras razões eu acho pouco provável, por exemplo, que a pessoa se arrependa porque bateu nela, sabe? Eu acho que talvez ela pare de fazer aquilo para não apanhar de novo,
né? Mas arrepender, entender o que está acontecendo, ganhar clareza, perceber as coisas, eu acho que isso não acontece. Eu acho que é uma correção, assim, que aliena as pessoas também e gera mais problemas que nós vamos falar aqui um pouco. Esse, na verdade, é um assunto muito sensível, né? Quando a gente fala de punição, lei da palmada, né? As pessoas reagem, muitas vezes defendendo o uso desse tipo de correção, né? Enfim. E tem alguns argumentos que volta e meia aparecem nessas discussões, né? Por exemplo, que bater é uma prova de amor, que o filho te agradece depois. Alguns pais citam Bíblia, né? Tradições antigas que trazem esse tipo de conduta também. E reforçam isso com histórias, né, de crianças que depois crescem, ou até eles mesmos, né, depois que crescem, percebem que se não fosse a palmada dos pais, talvez não seria uma pessoa de caráter, coisa do tipo que não faz sentido se a gente olhar aquele processo lá. Então eu vou sofrer e a partir disso eu vou criar um caráter. Também tem aquela máxima, eu apanhei, meus irmãos apanharam e hoje nós somos pessoas de bem, nunca fizemos nada, somos perfeitamente normais. Será mesmo, né? É muito difícil a pessoa saber como que ela tá de saúde mental, os traumas que ela carrega da infância. Às vezes isso é um trabalho, né, com um profissional, um trabalho de longo prazo mesmo, para perceber o que nos afeta, o que nos afetou, o que a gente carrega. É uma coisa muito delicada falar esse tipo de coisa. E assim, eu até comentei sobre isso numa segundinha. A ideia aqui não é julgar os pais como errado, quem faz esse tipo de coisa como alguém ruim. Não, de forma alguma. Também a gente olhar para eles com empatia, né? Como alguém que tem um desafio enorme. E a gente sempre fala isso nos grupos de estudo. Como deve ser difícil, eu não posso nem imaginar você criar outro ser humano, né? O tamanho da responsabilidade que isso envolve, misturado com um amor que a gente... Eu não tenho nem noção, não posso nem chegar perto do que isso significa para cada um. E não tem uma fórmula, né? Não tem uma receita. Muitas vezes a gente vem com aquilo que a gente viveu, né? E a gente dá o nosso melhor. É assim que eu vejo, né? Não é aqui... o meu papel ficar querendo criticar ou julgar quem toma suas escolhas, quem está tentando ajudar alguém a se posicionar no mundo, né? De uma forma positiva, assim, para essa pessoa e saudável. Aqui a gente está entrando na filosofia da coisa, a gente está minuciando ali, né? O que vem por trás dessas ideias, quais os contextos por trás dessas filosofias mesmo. Inclusive, né, para dar um apoio, isso também serve de apoio, né, na hora de um pai ou uma mãe tomar uma decisão sobre como vai agir. Então, de alguma forma, eu espero que esse vídeo seja informativo e não sentenciador. Esse raciocínio da punição, ele traz alguns problemas. Primeiro, o filho não perceber, né, o gesto compassivo por trás do castigo do pai. Ou seja, eu não consegui enxergar que meu pai está me castigando porque ele me ama, porque ele está cuidando de mim. Isso acontece, tá? Não é sempre que o filho vai enxergar depois, lá na frente, que aquilo foi um cuidado. Não é sempre. E às vezes aquilo é traumatizante mesmo. Segundo, os inúmeros casos, né, de crianças e adolescentes que depois passam a resistir àquilo que a gente está pedindo com castigo, ou seja, começar a fazer o contrário daquilo. Isso é muito comum, né? Adolescência principalmente, que as pessoas taxam como uma fase difícil. Para mim é uma fase de distância, muitas vezes de desconexão. O pai quer castigar, a mãe quer corrigir e a criança, ela quer ser ouvida, ela quer ser escutada, ela quer companhia, né? Ela está num momento difícil de transformação e essa distância às vezes acaba criando... Eu imagino que seja isso, sabe? Para mim faz muito sentido. Acaba criando esse rótulo mesmo, que adolescentes são difíceis, que é uma fase difícil, enfim. E aí vem a coisa da estatística, vem a coisa da ciência, da pesquisa. A ciência já concluiu a palmada, né? Esse tipo de castigo físico, ele pode trazer consequências para o desenvolvimento da pessoa. Isso é feito através do método científico, eu sempre relembro isso, né? Então são estudos duplos, cegos, randomizados, que chegam a conclusões estatísticas mesmo. Então quando uma pessoa fala, eu apanhei a vida toda e sou uma pessoa saudável, né? Não tem problema nenhum, estou ok,
por mais que isso seja verdade, ela esteja consciente realmente, né, e não tenha problema nenhum, isso se chama evidência anedótica. É tipo assim, eu fumei a vida inteira, né, e agora eu tenho 90 anos e não tenho câncer. Tudo bem, pode acontecer um caso, mas isso não anula a ciência que chegou à conclusão que o cigarro aumenta as chances da pessoa desenvolver câncer. E para algumas coisas a gente confia muito na ciência, né, na medicina, essa coisa do cigarro, né, parece absurdo alguém falar que o cigarro não causa câncer porque fumou a vida toda, né? Porque existe essa confiança geral. Para outras, as pessoas tendem a duvidar, né? Mas o método científico é o mesmo, né? A gente ignora as conclusões, né, para olhar para casos isolados. A gente se aliena mesmo, fica ignorante. Também a gente perpetua uma norma social de que a violência é uma ferramenta legal para resolver conflitos, né? A gente pode passar a ideia de que amar é muitas vezes resolver com violência. Então, às vezes a pessoa ela reproduz essa violência depois no futuro, né? Às vezes com o relacionamento dela, ou às vezes ela entra no relacionamento que ela é a vítima da violência e confunde, mistura isso com amor. Isso também acontece bastante, assim. Então, olha só, né, o tanto de detalhes que vem com esse método. E por fim, coisa que a gente falou bastante no capítulo 9. Quando eu ajo para evitar a punição, para evitar a culpa, para evitar o castigo, né, eu não estou consciente, né, dos benefícios daquela ação, né, de como aquela ação cuida de mim, cuida dos outros, né? Eu estou agindo para evitar uma punição. E quando eu não estou consciente dos propósitos da minha ação, né, quando eu ajo para evitar algum tipo de dano, a minha ação vai estar desprovida de alegria de viver. E se a gente cai nesse ciclo de eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer para não acontecer isso, nananã, eu posso passar uma vida inteira sem saber como eu estou contribuindo, sabe? Sem saber do propósito, das intenções mais vitais das minhas ações, né? E eu posso cair numa depressão. Então olha como isso é forte, olha como a gente precisa pensar sobre isso e conversar a respeito também. Isso reforça aquilo que a gente acabou de falar, né? Sem saber, né, do porquê da minha ação, muitas vezes eu tendo a resistir porque eu não enxergo que eu tenho uma escolha ali, né? E o ser humano tem uma necessidade vital de fazer escolhas. Então, quando eu tenho que fazer isso e não vou ser punido, eu não quero mais fazer. Isso vale, inclusive, e aí o ciclo depressivo pode ser muito mais forte quando a gente se autopune e a gente fica criando regras para si mesmo. Não, eu tenho que parar de fazer isso, que burrice. E aí internamente a gente vai resistindo porque a gente não enxerga a escolha, a gente não enxerga o propósito, né? E resistindo a gente se pune mais. E aí entra num ciclo, uma bola de neve mesmo, que pode levar a gente rapidamente para o fundo do poço. Bom, eu acho que é isso que eu queria falar hoje. Tem muito exemplo legal nesse capítulo, ele explica muito melhor, ele é um capítulo curtinho, tá? Mas assim, é um tema muito controverso, assim, que gera muito debate. Então eu sugiro muito que você leia. Acho que ele tem 10 páginas, tá? Aí lê, conversa comigo, leva para o grupo, vamos debater isso, é muito legal, muito interessante. E pode mandar para mim inbox se for uma coisa mais pessoal, tô aberto e tô disponível também para a gente discutir, para eu te apoiar da maneira que você estiver precisando. Beleza? Muito obrigado por chegar até aqui. Tá acabando, né, essas resenhas, falta só o capítulo 2 e 3. O 3 é maravilhoso, sou apaixonado, a gente vai chegar até lá. Espero. Obrigado mais uma vez e um grande abraço.